continuando a nossa jornada Transformadas, no dia 10, nós vamos refletir sobre Ruth. E no capítulo 1 de Ruth, no versículo 16, diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Quando olhamos para a história de Ruth, a gente logo se depara ali neste capítulo, quando Ruth e Noemi se veem, diante de perdas. Noemi também tinha perdido o marido e seus 2 filhos, e ela decide falar com as noras: olha, eu não tenho mais o que oferecer para vocês. E ela libera para que as noras, Ruth e órfã, voltem para suas casas, para os seus familiares. E nesse momento vem essa característica que a gente tanto admira em Ruth, a lealdade, a honra em relação a Noemi. Isso nos faz pensar que nesse momento em que Ruth decide permanecer com a sogra, não se trata somente de uma lealdade. Sim, Ruth foi leal, inclusive o nome de Ruth significa amiga verdadeira, amiga fiel, leal. Mas quando a gente percebe a decisão de Ruth em permanecer, a gente já começa a perceber ali uma transformação. Ruth, então, uma moabita que vinha de crenças pagãs, começa a perceber em Noemi e na convivência com aquela família um novo Deus. É impossível uma pessoa conviver com outra que já conhece a um Deus verdadeiro, não querer viver isso também. Então isso também nos faz refletir. E aí começa de verdade o que nós queremos passar para vocês, o que a autora trouxe para nós. Ruth então decide permanecer, e antes que Noemi desse alguma orientação, ela mesma entendeu que ela, enquanto estrangeira, enquanto viúva, ela deveria se encaixar dentro daquilo que naquele momento aquele povo vivia. Era um tempo em que os pagãos, os estrangeiros, eles iam para os campos colher a sobra do que era colhido. Não era nem poder colher, era a sobra. E aí outra característica de Ruth, ela não temeu. Ruth foi corajosa, ela não teve medo do trabalho que ela nem sabia qual seria. E além disso, ela recolhia as espigas para ela e ela levava e dividia essas espigas com Noemi. Olha a bondade de Ruth. E nesse cenário em que Ruth permanece, que ela decide ficar, entenderam? Ela decide, foi uma decisão. Ruth decide ficar, permanecer, ser leal a Noemi. Não só por gratidão. Ruth ali já havia passado por uma transformação. A gente percebe que ali já havia acontecido uma conversão. E ali Ruth já tinha uma nova visão, Ruth já tinha uma sede de um novo que ela nem conhecia. E Ruth se propõe a esse novo. Isso nos ensina que muitas vezes, para nós recebermos o novo, a gente tem que abandonar o velho. Ruth não quis voltar para o povo, para o lugar de onde ela veio. Ela quis começar dali em diante, crendo que Deus tinha algo novo para ela, mesmo sem nenhuma garantia. Quando Ruth vai para o campo e ali ela começa essa jornada de colheitas das espigas que sobram, ela começa a trilhar algo que Deus já tinha para ela, sem saber de onde isso ia chegar. Então aí nesse processo Ruth conhece Boaz. E Boaz, observando Ruth, encontrou graça na vida de Ruth. Noemi, uma mulher inteligente, madura, orientou Ruth de acordo com a visão que ela já tinha sobre a pessoa de Ruth. Então Boaz, ele decide cuidar de Ruth. E aí a história discorre, o livro de Ruth nos conta muitas outras coisas. Dali vem toda uma linhagem, Os 2 se casaram e a história percorre. Mas o mais interessante disso tudo é ver em como Ruth se posicionou diante de um cenário difícil que não era favorável, ela era uma improvável, mas ela se posicionou diante de Deus
de um Deus que ela conheceu ali com Noemi. Quando nós nos permitimos, estamos com o nosso coração sensível àquilo que o Senhor está falando para nós, ainda que seja através de outras pessoas, o propósito de Deus se cumpre em nossas vidas. Diante de todo esse contexto, Ruth, que era uma mulher improvável, se viu viúva num local onde ela não tinha ali garantias do que poderia acontecer com ela, e ela foi fiel a Noemi. Noemi já tinha uma visão do que poderia acontecer. E aí o Senhor vem com todo um propósito. Aquilo que parecia impossível de acontecer na vida de Ruth, começa uma nova história. Ruth então se casa com Boaz, eles têm um filho, esse filho gera um outro filho, este filho gera um outro filho, e aí vem toda uma linhagem até chegarmos ao rei Davi, que traz para nós a vida de Jesus. Nós podemos aprender com a vida de Ruth que ter uma vida transformada muitas vezes requer de nós posicionamento, obediência, lealdade, humildade. Viver o favor e a graça do Senhor na vida de Ruth fez com que ela vivesse algo extraordinário. Ruth viveu o novo. Deus pode transformar aquilo que é impossível no extraordinário. Se permita a se submeter à vontade de Deus, sem questionar. Diante de todo esse contexto, onde a gente viu que a história de Ruth não fala somente sobre lealdade, a autora traz para nós algumas perguntas e eu quero deixar aqui para que possamos refletir. E eu disse possamos porque eu também quero refletir sobre isso. Você está disposta a trabalhar fielmente hoje, mesmo sem ver o resultado ainda? Lembram-se, Ruth foi trabalhar no campo sem nenhuma garantia. Será que eu e você iríamos? Você crê que no seu campo atual pode ser o lugar onde Deus vai surpreender com encontros de favor? Muitas vezes a gente fica esperando o lugar certo, o tempo certo, e a gente não se permite se colocar diante da vontade de Deus para que Ele faça aquilo que Ele já tem determinado para nós. Você tem buscado sustento ou está atenta ao propósito escondido nas pequenas obediências? Obediência gera recompensa. Nós podemos aprender aqui com Ruth que uma vida de posicionamento, de obediência à vontade de Deus, que nem sempre é nossa, porque Deus ele tem um plano perfeito. Quando Ruth se encontrou naquela circunstância totalmente desfavorável, mas ela se colocou diante do Senhor, ela acreditou e depositou em Deus a vida dela para que Ele fizesse aquilo que foi melhor para ela. E depois dessa jornada de uma vida transformada, como nós vimos aqui com Ruth, eu quero te convidar a orar. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, muito obrigada por essa palavra revelada. Obrigada, Deus, porque o Senhor se manifesta. Obrigada porque o Senhor tratou conosco hoje, através da vida de Ruth, lugares de nossas vidas, onde muitas vezes precisamos soltar, onde muitas vezes precisamos entender que o Senhor faz independente das circunstâncias. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a termos um coração ensinável. Santo Espírito de Deus, venha falar conosco, coloque em nós, Pai, um espírito de obediência, de fidelidade, de lealdade, de humildade, para que possamos viver o extraordinário de Deus, daquele que conhece os nossos dias, daquele que sabe do fim desde o início, daquele que tem planos maiores para nós. Ó Deus, muito obrigada. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãs, que o Espírito Santo traga revelação ao meu e ao seu coração. Fiquem com Deus.